Segundo Crônicas, capítulo 26, nós vamos ler do versículo de 1 ao 7 e depois do versículo de 16 a 21. O título dessa mensagem é A Síndrome de Ser Bom Demais. Diga uau! A síndrome de ser bom demais. Segundo Crônicas 26, de 1 a 7. O texto diz assim: Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. E esse edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. E era Uzias da idade de 16 anos, quando ele começou a reinar, e 55 anos ele reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez ele o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque ele deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, ele foi sábio nas visões de Deus, e nos dias em que ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Porque assim ele saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabne, e o muro de Asdod, e ele edificou as cidades em Asdodes, e até entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gu-Baal e contra os menonitas. Pule agora comigo e vá agora lá para o versículo de número 16, que diz assim: Mas havendo-se já fortificado, aqui que começou o problema, exaltou-se o seu coração até se corromper. E ele transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele outros 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhes disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas somente aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar o incenso. Sai do santuário, porque tu transgredistes, e não será isso para a honra tua, para a tua parte diante do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. E indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto do altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que ele já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque ele foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos como igreja e clamamos por sua graça, misericórdia, pelo teu favor e pela tua unção. Senhor meu Deus, pedimos que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Em nome de Jesus, eu clamo e peço, usa a minha vida e faz com que eu seja simplesmente um canal, um instrumento em tuas mãos a transmitir a sua palavra, de modo que o nome de Jesus, somente o nome de Jesus, seja glorificado. Nós oramos como igreja, se você concorda, diga amém. Diga glória a Deus. Irmãos, conforme eu disse, o tema dessa mensagem é a síndrome de ser bom demais. Se você analisar a vida, a história de Uzias, você vai perceber que Uzias foi um bom servo de Deus.
Não apenas um bom servo de Deus, ele foi um bom homem para o seu povo, um bom homem para os sacerdotes, um bom homem para a nação de Israel, porque enquanto Uzias estava reinando, Israel venceu tantas batalhas, Israel prosperou, Israel fez tanta coisa boa. Isaías foi um cara bom demais, e o problema dele foi, justamente por ele ser bom demais, ele achava que ele nunca podia ser confrontado. Por ele fazer tanta coisa boa, o seu coração se exaltou, e quando ele foi receber um confronto de uma coisa errada que ele fez, ele se irou, e a sua ira foi a sua queda, a sua ira foi a sua derrota, foi a sua destruição. Irmãos, nós precisamos saber que apesar de sermos servos de Deus, estarmos trabalhando, nos esforçando, trabalhando às vezes ao lado dos nossos líderes, trabalhando por uma causa na igreja, como líder de célula, trabalhando como pastor auxiliar, como supervisor, eu dou a minha vida, eu faço tudo, eu corro para lá, eu corro para cá, nossa, eu entrego a minha vida por um projeto. Isso não significa que de vez em quando eu não vou errar, e que eu vou de vez em quando precisar ser chamado a atenção. Há uma dificuldade muito grande de pessoas que são boas demais no que elas fazem, porque por elas serem boas demais e fiéis demais, elas acham que nunca podem receber um confronto. E foi esse o problema de Uzias. E sabe, queridos, esse é um tipo de mensagem que nós precisamos de estar ensinando na igreja, e na hora que nós temos que ensinar é quando não se manifestou nenhum Uzias ainda, porque é complicado quando eu tenho que pregar uma palavra dessa depois que Uzias já se corrompeu. Eu tenho que dar vacina antes. Hora de pregar uma palavra como essa, querido pastor, de ensinar isso, é antes das coisas acontecerem. Por isso que é algo que constantemente tem que estar ensinando. Vira e mexe, estou pregando sobre fidelidade, lealdade, obediência, autoridade, sem estar acontecendo nada, para não acontecer. Quantos estão entendendo, digam amém. E o desejo que Deus colocou no meu coração de compartilhar essa palavra com você no primeiro café do ano, é porque muitas igrejas, elas iniciam cheia de projeto, arrebentando a boca do balão, botando gás na liderança, fazendo a equipe avançar para poder crescer. E aí o que Satanás mais utiliza para poder roubar a energia de uma igreja é fazer um Uzias, um cara que estava no time, se voltar contra o time de uma hora para outra. Aí parece que rouba a expectativa da igreja inteira para o ano inteiro. Então por isso Deus colocou no meu coração a importância dessa mensagem, tanto para quem lidera uma igreja, para quanto é liderado, quanto para quem lidera uma célula, quanto para quem é liderado em uma célula. Sabe por quê, queridos? A Bíblia diz que todos nós falhamos, todos nós podemos cometer erros. Não é porque eu sou bom demais, fiel demais e dou a minha vida demais, que eu não posso errar algumas vezes. Todos nós cometemos erros, e não é porque eu sou bom demais para poder fazer algumas coisas que eu nunca vou poder receber confronto e ser chamado a atenção. Fala para quem está do seu lado, você precisa ser chamado a atenção de vez em quando. Irmãos, escuta uma coisa que eu vou dizer para você. Uma das coisas que mais nós precisamos vigiar e ficar atentos é com as pessoas que estão envolvidas, boas demais. Porque o cara que não está envolvido, ele não tem muita coisa. Agora, o cara que está envolvido, liderando uma célula, esse cara do dia para a noite, o coração pode corromper. E se eu não ensinar, ele vira um Uzias leproso.
Do dia para a noite, a pessoa ela vai lá e eu imagino aqui, o texto não fala, mas Uzias falando para os sacerdotes: eu que dei a minha vida por essa nação, peguei tudo que estava destruído e construí e fiz, e agora vocês vêm querer me chamar a atenção. Eu que fiz. E o que mais tem, gente, é que trabalha para o Senhor, e quando chega na hora que recebe algum confronto, quer jogar na cara aquilo que fez para o Senhor. É interessante que as pessoas, quando elas se iram porque são chamadas a atenção e confrontadas em alguma coisa, ela quer colocar tudo que ela fez para o Senhor na cara, que me usaram a minha vida durante tantos anos. Ué, mas um dia você não ajoelhou e falou para Deus: Deus, me usa, Senhor, na tua obra? É isso, Ele te usou, respondeu sua oração, meu filho. E agora você está reclamando que Ele respondeu a tua oração? Você pediu para Deus te usar, te usou. A gente está na obra para ser usado mesmo. Fala para quem está do seu lado: se prepara para ser usado, meu filho. Quantos querem ser usados? Diga amém. Então não reclama depois que só te usaram, não. É interessante ver, querido, que nós como líderes precisamos ensinar isso na igreja, ensinar isso para os nossos liderados, falar isso, precisamos. Jesus, ele tinha uma característica de quando o cara estava bom, quando estava errado. Está arrebentando a boca do balão, está arrebentando a boca do balão, está vacilando. É interessante a história de Jesus com Pedro. Um dia Pedro, ele está lá, uma rodinha, e Jesus pergunta para todo mundo: quem dizem as pessoas por aí que eu sou? Qual é aí o relatório que vocês têm, que as pessoas estão falando de mim? Aí um fala: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, e outros dizem que o Senhor... Aí o Pedro levanta a mão e fala: Senhor, eu sei quem o Senhor é. E aí Jesus pergunta: então quem é que eu sou, Pedro? E o Pedro diz: mestre, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus: uau, Pedro, aleluia, tu arrebentou a boca do balão, cara, tu é bom mesmo, hein? Não foi nem carne nem sangue que te revelaste, mas meu Pai que está no céu. Uhul! Toca aqui, Pedro. Só que uma semana depois, o Pedro chega para Jesus, quando Jesus está contando que ele iria precisar entregar a própria vida dele, de que ele iria morrer, ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Quando Jesus está contando o plano que iria acontecer com ele, aí o Pedro se levanta para querer atrapalhar o plano de Deus. Fala: mestre, o Senhor não vai fazer isso, eu não vou deixar. E o que Jesus fala? Não, você é tão bom, Pedro, eu vou ter paciência com você agora, eu não vou falar nada. Foi isso que Jesus fez? Satanás, eu te repreendo agora. Às vezes os nossos liderados, uma semana é um anjo, outra semana é um Satanás. E quando for Satanás, tem que repreender, irmão. Quando for Satanás, não é para ficar calado só porque na semana anterior era anjo. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Porque às vezes nós cometemos o erro de ficar calado, e aí o coração só vai enchendo, e a gente vai protelando e falar. E aí depois o negócio ficou insuportável, não dá mais para aguentar. Então eu quero compartilhar com você aqui, querido, o que aconteceu com Uzias. O que aconteceu com Uzias? O que nós precisamos vigiar para não acontecer conosco? O que nós precisamos ensinar aos nossos liderados para não acontecer com eles? Que eu tenho certeza que todo mundo está aqui, ninguém quer ficar leproso, isolado e morrer longe do chamado de Deus. Você quer isso? Então a gente precisa vigiar. E aí eu vou dizer no que a gente precisa vigiar. O que aconteceu com Uzias? Primeiro, Uzias era um cara bom, mas o primeiro erro que ele cometeu foi permitir a soberba entrar em seu coração. A soberba, ela faz o camarada se auto-exaltar. O versículo 16 diz que Uzias, ele exaltou o seu coração. Ele exaltou o seu coração para a sua própria ruína.
Nós precisamos vigiar demais para poder não deixar a soberba entrar no nosso coração, porque nós estamos nos doando demais para a obra. Às vezes nós não estamos nem tendo tanto resultado, mas porque eu estou doando demais. Eu discipulo de manhã, de tarde, de noite, eu vou para lá, eu gasto minha gasolina, eu gasto meu telefone, eu dou oferta na igreja, eu dou dízimo, eu sou fiel, eu defendo a liderança. E aí você às vezes fica soberbo, não é por causa do resultado, é porque você é fiel. Tem gente que acha que o cara fica soberbo só porque ele está tendo resultado. Não, tem gente que fica soberbo só por tudo que ela está fazendo. Não, eu sou alguém tão bom aqui nessa equipe. Não valorizam que eu sou de bom. Isso é se autoexaltar. O nome disso chama-se justiça própria. Justiça própria é o nome disso. E aí a pessoa ela exalta o seu coração por causa da soberba. A mesma coisa aconteceu, uma história que é muito conhecida, a história de Lúcifer. O cara se achava tão bom, que ele falou assim: eu não preciso mais de Deus. Eu não preciso mais de ninguém. Essa história eu ficar dirigindo louvor para ele, eu não preciso mais dele, deixa eu trazer para mim. E ali foi a sua queda. Eu faço, adoro, ministro toda adoração para ele, e aí só ele que recebe a glória, só ele que aparece, é só ele, não. Exaltou o seu coração. Irmão, ou você decide que quem vai direcionar e cuidar da sua vida é Deus ou é você. Quem você quer que exalte você é Deus ou você quer você mesmo buscar a tua exaltação. Você decide o que você quer da vida, meu filho. Eu já vi por diversas vezes, queridos, pessoas começarem a crescer, e aí a soberba começa a entrar no coração, e aí a pessoa ela vai lá e ela começa a diminuir. Parece que é visível o que aconteceu com Uzias, parece que a lepra vem na testa, e a pessoa fica marcada, e aí não adianta que ela não cresce mais. É impressionante. Eu estou falando para você de coisa que eu estou vendo acontecer toda hora. A pessoa aí ela começou a ter um resultadozinho, começou a trabalhar demais, aí o coração já se exalta, porque está trabalhando demais. E aí começa então a ter queda. Irmãos, nós não podemos esquecer que, primeiro de tudo, o crescimento vem de Deus. Segundo, o crescimento que vem de Deus, ele passa por outra liderança que vem sobre a minha vida. Tem gente que começa a crescer e esquece que o crescimento que começa a ter é porque tem cobertura. Tem alguém, o óleo desce pelo cabelo, escorre pela barba e vai espalhando pelo corpo. É assim que o óleo desce. Se o crescimento que você está experimentando, ele vem de Deus, passa pelo cabeça, Cristo, barba, e depois esparrama pelo corpo. O óleo não vem direto no corpo não, meu filho. Tem gente que começa a crescer e esquece disso. O óleo vem de cima. Primeiro erro de Uzias foi esse. Um cara que era bom, mas deixou a soberba entrar. Então a primeira coisa que temos que vigiar, diga para o seu irmão: não deixa a soberba entrar. Não deixa. Segundo erro de Uzias. Uzias era um cara bom, mas ele permitiu no seu coração entrar também o orgulho. Qual é a diferença da soberba e do orgulho? O orgulho é aquilo que faz a pessoa não aceitar ninguém falar com ela, não aceita ninguém. A pessoa exaltou tanto o seu coração que ela não aceita. Uzias não deu ouvido aos sacerdotes, e olha que não foi qualquer sacerdote, nem pouco. Diz aqui o texto que juntaram 80 varões, 80 sacerdotes fortes. Ou seja, porque Uzias já era um cara que ele se exaltou tanto, que os sacerdotes falaram assim: vamos reunir todas as autoridades espiritual, a autoridade espiritual do nível escalão, e vamos lá confrontar esse cara, porque ele é bom demais. Mas vamos lá, os 80 foram, e o Uzias não deu ouvido. E sabe que tem gente, querido, que às vezes ele não junta 80, mas vem um falar, vem outro falar, vem outro falar, vem outro falar, vem outro falar, e o cara é tão orgulhoso que ele não dá ouvido a ninguém. Problema de
Uzias não deu ouvido, e isso é um perigo, querido. Porque quando nós deixamos o nosso coração fechar com orgulho, nós já estamos decretando a nossa sentença de lepra, de um ministério infrutífero, de coisas que não vão fluir. Sansão foi um homem separado por Deus, que recebeu uma graça de Deus para ter uma grande força e executar grandes projetos para o povo de Deus. Só que Sansão entrou na questão do orgulho, e diz a Bíblia que Sansão não dava ouvidos a ninguém. O cara, ele era tão forte, que ele não dava ouvidos a ninguém. E isso é o perigo de nós sermos bons demais. Eu sou tão bom em botar minha vida num projeto, eu sou tão bom liderando célula, eu sou tão bom discipulando, eu sou tão bom no louvor, eu sou tão bom tocando, que ninguém pode chamar minha atenção. Quem disse isso, filho? Isso é um perigo. Isso é um perigo, gente. Saul teve a sua queda em função disso. Saul começa a ter resultado. Você sabe que o reinado de Saul, ele começa com vitória. Saul começa tendo vitória. Um monte de batalha que Saul tem, Saul vai tendo vitória. Só que chegou uma hora que o coração de Saul ficou orgulhoso, e foi meio que igual de Uzias, querer fazer alguma coisa que não era para fazer. E quando foi confrontado e Samuel chamou a atenção, o que aconteceu? O Saul não deu ouvido ao que Samuel falou. Interessante é que o orgulho de Saul foi diferente de Uzias. Uzias, ele manifestou o seu orgulho na cara. O Saul manifestou o seu orgulho tentando dar uma quebrada. Tem gente que é orgulhoso na cara e fala, não vou fazer e pronto, acabou, porque eu não concordo. Não concordo. Já ouviu falando isso? Agora tem gente que fala na sua frente, sim, amém, aleluia. E aí depois vai lá e faz tudo o contrário do que você ensinou e falou que não era para fazer. E aí acha que não é orgulhoso, só porque faz por trás, escondido. A queda de Saul foi não dar ouvido ao profeta Samuel. O orgulho faz com que as pessoas endureçam o seu coração. E é por isso que às vezes tem pessoas na célula, na igreja, que falam assim, nossa, não sei porquê, não estou mais recebendo, não sinto mais a unção. Não, seu coração endureceu, meu filho. Em algum momento você precisou obedecer alguma coisa que foi orientado, e você, com orgulho, não obedeceu, seu coração ficou duro. E agora você não sente mais unção. A culpa não é quem canta louvor, de quem ministra a palavra, nem do ambiente espiritual da igreja. A culpa é da pessoa que manifestou orgulho. Provérbios capítulo 28, versículo 14 diz, feliz é o homem constante. Diga comigo, essa palavra aqui é boa demais, diga constante. Diga de novo, constante. Resume para mim constante, defina para mim constante. Constante, sempre. Feliz é o homem constante no temor de Deus. Ou seja, venha o que vier, mude o que mudar, aconteça o que acontecer, eu tenho temor de Deus e eu não vou deixar o orgulho entrar no meu coração para eu deixar de receber o que eu preciso receber de ensinamento. Provérbios diz, feliz o homem constante no temor do Senhor, mas o que o endurece o seu coração cairá no mal. Mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Irmão, nós precisamos vigiar para o nosso coração não endurecer quando nós formos confrontados. Querido, nós precisamos ficar atentos para o nosso coração não endurecer quando nós formos confrontados, porque foi isso que aconteceu com Uzias. Na hora que ele foi confrontado, o coração dele endureceu. Existem algumas coisas que nós podemos fazer quando nós somos confrontados. Uma delas é ficar triste comigo mesmo. Eu fui confrontado, eu fico triste comigo mesmo, eu falo, cara, por que eu vacilei assim? Meu Deus do céu, por que eu vacilei? Por que eu fui dar essa bobeira?
Só que quando eu tenho reconhecimento do meu próprio erro, isso precisa ser acompanhado de arrependimento. É isso que eu preciso vigiar. Porque às vezes eu tenho reconhecimento do meu próprio erro, mas não é acompanhado de arrependimento, de frutos de arrependimento. E o que é isso? Cara, meu Deus do céu. E aí eu chego para o meu líder, para o meu pastor, para a minha liderança e falo, eu vacilei e eu quero pedir. Eu estou arrasado comigo mesmo, pastor, eu estou arrasado. Agora, se você não faz isso, o orgulho venceu o quebrantamento. Se você não confessa que você errou mesmo e está arrasado pelo teu erro, o orgulho vence o quebrantamento. E aí você começa a se esconder. Foi o que aconteceu com Adão. Você acha que Adão ele não ficou triste com o que ele fez? Claro que ficou. Só que o orgulho venceu o quebrantamento. Terceiro caso de Uzias que nós precisamos vigiar. Uzias ele era um cara bom, mas ele virou um cara mau do dia para a noite. E é isso aqui que a gente tem que vigiar, irmão. E ensinar na igreja isso. Tem que ensinar isso, irmão. Uzias era um cara bom, mas ele permitiu o seu coração se corromper e ficou mal. Do dia para a noite o seu coração se corrompeu por causa da soberba e do orgulho, e ele do dia para a noite virou mal. Muitas pessoas acham que estão muito bem e tal, e aí acham que nunca vão se corromper. E outras que veem alguém muito bem acham, nossa, mas fulano é tão abençoado. Eu mesmo, se eu não vigiar, se eu não guardar as motivações do meu coração, está repreendido isso em nome de Jesus, mas eu deixo de ser abençoado, e na outra semana eu não sou mais. E aí nós precisamos ensinar isso, porque tem gente que acha, às vezes na igreja, nossa, mas como pode logo essa pessoa aqui, que era tão, ela dava a vida dela, eu via para ela, para cima, para baixo e tal, e ela dava a vida dela, como pode? Jesus falou, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E eu preciso vigiar, meu irmão. Porque do dia para a noite, as pessoas podem se corromper. Corromper o coração é mudar de rota. Corromper o coração é desviar-se do caminho certo. Corromper o coração é sair da direção de Deus. Lúcifer era uma bênção até que o coração se corrompeu e mudou. Sansão era uma bênção até que o coração se corrompeu e mudou. Saul era uma bênção até que o coração se corrompeu e mudou. Uzias foi uma bênção até que o coração se corrompeu e mudou. Judas era uma bênção até que o coração se corrompeu e mudou. Eu preciso vigiar todos os dias da minha vida, principalmente se eu faço parte de uma equipe. Principalmente eu que estou numa equipe sendo liderado por alguém, eu preciso vigiar todos os dias o meu coração. Porque a lepra, ela vem. O que aconteceu com Uzias não é historinha, é a Bíblia e isso acontece, irmão. Escuta o que eu estou falando para você. Quarto segredo de Uzias. Antes de eu dizer o quarto, eu vou pedir você fazer um carinho no ombro do seu irmão, para ele ficar mais tranquilo. Falar assim, eu estou tão feliz que você está aqui. Fala, que bom ouvir essa palavra ao seu lado. Uzias era um cara bom, mas não gostava muito de regras. Uzias era um cara bom, mas não gostava muito de regras. A palavra limite para Uzias não existia. Ele foi tendo tão bom resultado, ele falou, ninguém pode me parar. Ninguém pode falar nada comigo, porque eu vou mostrar o que eu estou fazendo. Não é porque você está fazendo e está arrebentando a boca do balão e está dando a sua vida, que você não vai respeitar a regra, filho. Não é por causa disso.
Porque senão o time todo perde. A pior coisa que tem é um craque que chega no time. Nós vimos isso aí muito acontecer na era do Edmundo, Romário e quem eram outros? Os rebeldes do futebol. Aí os caras, às vezes, atrapalhavam a equipe inteira. Porque era um craque, um cara bom, mas que não obedecia a regra e escangalhava a equipe inteira. Quando nós não sabemos viver debaixo de regras, certamente nós vamos corromper o coração e pecar contra Deus. Precisamos aprender o seguinte: Deus, Ele trata a nossa vida e o nosso caráter através de autoridades que colocam regras. Talvez regras justas, talvez regras injustas. O fato é, Deus usa a autoridade para poder tratar a vida de seus filhos. Quantos podem dizer amém? Se concordam? Provérbios capítulo 29, versículo 18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Quando diz que não havendo profecia, não havendo direção, é não havendo ensinamento. Se o povo não receber direção, se não receber ensinamento, o povo acaba corrompendo e acaba fazendo o que quer, sem limite, sem direção, sem regra, sem uma definição de como funciona o trabalho, de como nós queremos conduzir a equipe. Agora, o que guarda a lei, aquele que consegue seguir aquilo que é direcionado, esse é feliz. Aí de repente alguém pode dizer assim: nossa pastor, mas sabe de uma coisa? Eu sou obediente e fiel até o tutano, e olha, eu estou sofrendo demais. Seu coração já mostrou o orgulho que tem dentro dele, e é por isso que está sofrendo. Quinto, o quinto caso do Uzias. Uzias era um cara bom, mas na hora de mostrar quebrantamento, ele se rebelou contra uma autoridade. Na hora que ele era para se mostrar mesmo alguém bom, que estava seguindo ao Senhor, alguém fiel ao Senhor, porque lá diz no versículo inicial, do 1 ao 7, que Uzias, ele era reto no Senhor. Mas por que Uzias, ele não mostrou quebrantamento na hora correta? Por quê? Quando o sacerdote chama a atenção de Uzias, diz aqui o texto que Uzias se indignou. Olha aqui o que diz, versículo 19: então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso, e indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Uzias ficou irado, ele não se quebrantou. Na hora que veio a palavra de correção, alguns historiadores dizem, eu gosto muito de quando eu leio alguns textos que me chamam muita atenção, ver em alguns comentários bíblicos o que alguns historiadores contam a respeito disso. Diz que o Uzias, ele se indignou e ele pegou o incensário, e ele com tanta raiva diz que ele tacou o incensário, ele atirou sobre os sacerdotes, de tanta raiva que ele ficou. Ao invés de quebrantar o coração, ele se voltou contra. E tem gente que quando você vai chamar a atenção, ao invés da pessoa quebrantar o coração, ela se volta contra, ela ira, e ela quer atacar, e ela quer atacar pedra. Você já viu isso acontecer algumas vezes? Diga comigo, ai. Ao invés de quebrantar o coração, Uzias se irou. Mesmo fazendo tudo certo, quando você for chamado a atenção por uma pequena coisa, como é que reage o seu coração? Você pensa naquela coisa que está vindo para poder consertar você, ou você na mesma hora pensa em tudo de certo e de bom que você está fazendo? Porque eu estou dando uma palavra de ensinamento, isso é um erro que nós fazemos. Quando nós queremos crescer e melhorar, nós não olhamos o tudo de bom que nós fizemos, deixa Deus olhar isso.
eu vou olhar qual é o ponto que eu tenho que consertar. Esse aqui não está bom, por favor, me perdoe, eu quero me consertar nessa área. Mas Uzias não, ele pensou, nossa, eu arrebentei a boca do balão por essa nação, dei a minha vida, reconstruí, estava tudo destruído, e eu venci batalha contra os adversários, coloquei exército em ordem, a cidade prosperou por causa de mim e tal. E ele pegou com tanta raiva e quis tacar o incenso, o incensário, nos sacerdotes. Perigo, Deus não pode abençoar nunca uma pessoa, meu irmão, que se rebela dessa maneira como Uzias se rebelou. Não pode, gente. Deus não pode abençoar de maneira nenhuma. Eu lembro, uma vez no encontro, nós temos no nosso encontro uma ministração que nós falamos sobre autoridade espiritual, para poder a pessoa ela ser curada e ela se consertar de coisas que ela fez lá atrás. E aí quando nós acabamos de ministrar essa palavra de autoridade espiritual, um tempo depois a irmã veio procurar e falou assim, pastor, eu preciso abrir o meu coração e pegar uma orientação de como eu me conserto com a minha liderança anterior, porque eu me rebelei de uma forma, eu falei tanta besteira, que hoje passaram-se 2 anos de sofrimento. Eu perdi um casamento de 16 anos, pastor. Eu estou aqui arrebentada, perdi um casamento de 16 anos. Os meus filhos estão no mundo e eu não sei o que eu faço para consertar a minha vida. E ela falando, porque eu me irei. Foram me chamar a atenção de uma coisa e eu me irei, saí falando tanta besteira. Olha o que diz aqui, meu irmão, que ele se indignou contra o sacerdote e a lepra saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor. Diz que a lepra ficou visível, os caras viram visível. Diz aqui, perante os sacerdotes, bateu e o sacerdote, cara, que é isso? Olha o que esse cara fez. E às vezes, quando alguém tem uma atitude dessa, como de Uzias, a gente vê na cara, a gente vê no cara, não, esse cara vai se arrebentar. E tem gente que acha que a gente lança maldição de jeito nenhum. Nós somos chamados para abençoar. Pelo amor de Deus. Deus me livre disso. A minha boca é para abençoar. Mas o detalhe é que a gente vê na cara. Vai quebrar a cara. Vai se dar mal. Vai pagar um preço por isso. Bota a mão no ombro do irmão que está do seu lado e fala bem assim, eu te abençoo para você se livrar de toda cilada, de rebeldia, de rebelião, em nome de Jesus. O sexto ponto de Uzias. Uzias era um cara bom, mas não se arrependeu quando deveria se arrepender. Ele teve chance de se arrepender. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Irmãos, nós precisamos, logo, quando vem alguma coisa no nosso coração, abrir o coração, esclarecer, abrir o coração e pedir ajuda, abrir o coração e falar, olha, eu não entendi bem aquilo que você me ensinou, a maneira como você falou comigo. Sabe, se tem uma coisa que nós erramos, é às vezes a maneira de falar. Às vezes nós vamos falar a coisa certa, mas da maneira errada. Isso acontece demais. Quantas vezes a gente acaba cometendo esse erro? Só que um erro não pode justificar um outro erro maior. Quantos estão entendendo? Digam amém. Às vezes eu erro. Vou falar a coisa certa, mas dura demais. E aí o correto é a pessoa esclarecer, pastor, explica para mim melhor, o que é isso? Me deixa eu entender, mas com coração de aprendiz.
não com coração soberbo e orgulhoso de querer dar uma alfinetada, mas um coração de querer aprender. Me explica, me ensina. Gente, olha o que eu vou dizer para vocês aqui. O que aconteceu com Uzias? Eu quero finalizar aqui dizendo os resultados. Os resultados que nós não podemos deixar acontecer na nossa vida de maneira nenhuma. Não podemos deixar. O que aconteceu com Uzias? Por ele ser bom demais e o seu coração se corromper. Primeiro, ficou leproso na testa. Todo mundo começou a ver. Uma pessoa que ela fica leprosa, ela fica mirada por todo mundo começa a ver, e aquilo ali, rapaz, aquele irmão, fica mirado. Segunda coisa que aconteceu com Uzias, ele foi lançado para fora. Lançaram ele para fora, aqui não dá para poder ficar. E aí Uzias ficou isolado. E outra coisa, ele logo depois de ser lançado para fora, diz o texto que ele mesmo se excluiu. Ele mesmo falou, não dá para eu ficar nesse ambiente não dá. Ele foi lançado para fora e depois ele mesmo se excluiu, porque não tinha como ele ficar naquele ambiente leproso do jeito que ele estava. Ele mesmo viu. Não tinha como ficar. Depois que foi lançado para fora e se excluiu, foi morar numa casa isolada. Irmão, escuta uma coisa que eu vou dizer para você, isso aqui é muito verdadeiro, muito verdadeiro. Ele foi morar numa casa isolada. Geralmente, num momento, numa situaçãozinha inicial, de um motinzinho, alguma coisa assim, alguém fica junto. Depois, meu irmão, todo mundo, parece que a ficha cai. E fica isolado. E por último, viu o outro reinar em seu lugar. Foi outro que reinou o seu lugar. Foi outro que recebeu a honra que era para ser dele. Quem arrebentou a boca do balão, cresceu e tal, deu a vida e fez a base, a estrutura. No início foi ele. Só que porque corrompeu o seu coração, foi excluído, foi isolado. Agora outro recebeu a honra que era para ser dele. Irmão querido, eu quero nesse primeiro café de pastores do ano, eu quero desafiar você a ensinar a sua equipe sobre isso, para você não ter problema no decorrer do ano. Eu quero desafiar você a pegar esse DVD e compartilhar com seus discípulos na igreja, para você não ter problema no decorrer do ano. Porque o que mais atrapalha uma igreja no decorrer do seu crescimento é quando um cara que é Uzias, que fez bem, que trabalhou, ele corrompe o seu coração, parece que atrasa e atrapalha tudo. Porque o pastor, o líder, ele está no pique pensando em crescimento, ele tem que parar de pensar em crescimento para poder resolver o problema grave que está acontecendo aqui. É verdade ou não é verdade? Então, 2 dicas para concluir aqui essa mensagem, 2 dicas. Para você que é pastor e líder, está numa equipe, ensina sobre isso. Ensina isso. Segunda dica, para você que é liderado, mesmo que você esteja fazendo bom demais, vigia o seu coração para ele não se corromper. Guarda o seu coração para o seu coração não se corromper. Guarda. Porque isso pode ser ruína para você mesmo. Por favor, fique de pé.